Giovanni Afonso, parece que o destino do Danilo não será o Peixe, Giovanni. Muito mais próximo do Flamengo do que do Peixe, Marcão. Danilo, após estar muito próximo da Napoli da Itália, acabou mudando de ideia, acabou preferindo voltar ao Brasil. E duas propostas apareceram nas suas mãos, uma do Flamengo e outra do Santos Futebol Clube, Marcão. E ao que tudo indica, o que dizem pessoas próximas ao Danilo é que ele está muito mais inclinado para ir ao Flamengo do que para o Santos, Marcão. Claro que ainda o martelo não está batido, ainda não foi assinado o contrato, mas a tendência é que sim, o Flamengo contrate o Danilo em definitivo, já que ele deve rescindir o seu contrato com a Juventus da Itália. E nesse caso, Marcão, o Santos acaba ficando chupando o dedo. Tá aí, portanto, o Danilo podendo jogar pelo Flamengo. Olha, pelas informações, a proposta financeira do Flamengo é muito superior à do Santos, né, Giovanni Afonso? Aconteceu uma conversa entre o Danilo e a diretoria do Santos Futebol Clube, mas num momento em que o Danilo já estava bem avançado com o Flamengo. Marcelo Teixeira chegou a dizer isso nos casos Dudu e também Gabriel Barbosa. Chegamos atrasados. Me parece que o Santos chegou atrasado, perdeu o horário de novo na negociação com o Danilo, viu, Giovanni Afonso? Acho que chegamos atrasados de novo no Danilo e só estamos ali como o Tiro Lipa estava no leilão lá do Instituto Neymar, viu, Giovanni Afonso? Só brincando. Na verdade, quem tá levando a sério a negociação é o Flamengo e tudo indica que o Danilo será jogador do Flamengo. Agora, será que o Neymar pode mudar o rumo dessa negociação? Porque de um lado você tem o Alexandro, que jogou com o Danilo na seleção, né? E do outro lado, acho que o Alexandro jogou com o Danilo na Juventus também, Giovanni Afonso? O Alexandro sim, e no Santos também, né? E no Santos, é verdade. Você tem o Alexandro que jogou com o Danilo no Santos, na seleção brasileira e na Juventus. E do outro lado você tem o Neymar, né? Vamos ver quem vai fazer. E na outra ponta você tem o dinheiro, né, Giovanni Afonso? Então tem três variáveis interessantes aí. O que a gente ouve, Marcão, é que de fato a proposta financeira do Flamengo é superior, mas o que o Santos tinha ali como trunfo era o tempo de contrato, né? O Santos, além de oferecer o seu maior salário do elenco, e claro que o maior salário do elenco do Santos não é o maior salário do elenco do Flamengo, então o Flamengo consegue colocar mais dinheiro ali e mesmo assim não ser o seu maior salário. Então financeiramente a do Flamengo é melhor, mas o do Santos tinha uma duração de contrato superior, cerca de 3 anos teriam sido oferecidos para o Danilo. Então a questão de contrato não seria tanto um problema, Marcão. Acho que o problema, primeiro, seria o atraso, né? A gente ouve bem mais rumores sobre o Danilo no Flamengo há mais tempo do que foi no Santos, né? No Santos foi uma coisa mais momentânea, mais de agora, né? O Flamengo, pelo menos na janela passada, já se discutia essa possibilidade. E também a questão do projeto, né, Marcão? Você falou do Alexandro, mas o Alexandro já está lá. O Neymar ainda não está contratado pelo Santos. E no caso do futebol italiano, do futebol europeu, o Danilo precisa resolver a sua vida até o final do mês de janeiro. Então, será que vale a pena esperar o Neymar chegar para chegar no Santos, que hoje está num patamar abaixo da do Flamengo? Então, Marcão, claro que a gente fica chateado, claro que não é legal ali perder uma concorrência, não é legal perder, não sei se ídolo, não sei se dá para considerar o Danilo como ídolo, mas um jogador importante da sua história pelo gol que ele fez na final da Libertadores. Então é bacana perder para o Flamengo. Mas pensando no jogador, sendo empático, Marcão, olhando no viés de quem está sendo contratado, dá total para entender o posicionamento do Danilo e, se de fato se confirmar, que ele seja feliz por lá. Eu acho que o Danilo se encaixa naquele jogador importante, né, Giovanni Afonso? Naquele jogador importante, talvez alguns torcedores vejam o Danilo como ídolo. Eu, particularmente, não vejo, né? Mas eu acho que o Danilo foi importante, né? Claro que foi. Fez um gol importante na decisão contra o Peñarol. Jogador que foi muito importante na Libertadores de 2011 e, claro, fez uma carreira bonita, uma trajetória linda até aqui no futebol europeu, seleção brasileira, Real Madrid, Juventus, enfim. Eu acho que dispensa apresentações o que fez o Danilo até agora na sua carreira, um jogador que era tido ali como importante, coadjuvante, muitas vezes no Santos, e que no futebol europeu conseguiu um bom protagonismo jogando como lateral e agora como zagueiro. Agora, Giovanni Afonso, se a situação do Danilo é bastante complicada, me parece que no David Washington as chances são maiores.
São, Marcão, são maiores e neste momento, tirando o Neymar, o David Washington é o jogador mais próximo de chegar, ele que chegaria por empréstimo, o Santos já se acertou com o jogador, já ali mostrou o projeto, ele topou ali as condições do Santos, restaria agora o aceite do Chelsea, que também está muito inclinado a dar mais minutagem para o David Washington, né? A ideia inicial seria algo para a Europa, né? Seria um empréstimo para o mundo europeu, mas o Santos entrou na jogada, tem toda a questão do Neymar, que pode contar ali como alguém para ser um guia do David Washington. Pô, ter um Neymar do lado para você amadurecer seria algo espetacular. Então, por essas razões, o Chelsea estaria disposto a mudar de ideia e ceder o David Washington por empréstimo de uma temporada. Ainda não foi concretizado, mas também está muito próximo de acontecer, Marcão. O Emerson mandou aqui, o Danilo curtiu o último post do Peixe há 1 hora no Insta, né? Pode ser algum indicativo, mas eu sinceramente acho... Eu gostaria muito de ver o Danilo no Santos, viu, gente? Gostaria demais. Eu acho que o Danilo é um jogador que tem muita lenha para queimar, né? Ele se cuida, né? Jogador ali, nível europeu, 33 anos. O Danilo tem pelo menos 3, 4 anos aí de futebol em alto nível, né? É diferente de alguns jogadores que voltam para o Brasil já no bico do curvo. O Danilo não. O Danilo ainda tem lenha para queimar e principalmente com a inteligência tática que ele adquiriu no futebol europeu, ele poderia ser muito útil. Acho que o Santos ainda... O Tomás Rincon tem feito esse papel. O Tomás Rincon tem feito esse papel de liderança técnica, né, Giovanni Afonso? Técnica e tática, né? Veja que o Tomás Rincon pisa na bola, ele dita o ritmo da partida. Quando precisa dar um pouco mais de intensidade, ele vai lá pra frente, ele vira praticamente um meio. Então, assim, é um jogador muito inteligente taticamente. O Tomás Rincon tem feito esse papel no Santos. E o Danilo também poderia trazer esse ganho ao Santos Futebol Clube. Muitas vezes a gente vê o Santos muito afobado, né? E esse tipo de jogador é aquele jogador que dita o ritmo de uma partida. Coloca a velocidade quando necessário, pisa na bola quando necessário, para o jogo quando necessário. E o Danilo traria esse ganho que o Santos, na minha opinião, precisa demais, né? Olha, muita gente chegando aqui no Varanda Futebol Debate. Giovanni Afonso, Neymar Júnior. Vamos falar do Neymar Júnior e tivemos uma declaração, né, em off do Neymar pai, mas que acabou sendo repercutida bastante pelo PVC, Giovanni Afonso, que eu queria que você trouxesse na tela. Vamos lá, Marcão, vamos falar de Neymar pai, que se manifestou sobre SAF. Ele disse o seguinte, é o seguinte, não estamos discutindo isso aqui, esquece SAF. Eu preciso discutir a carreira do Neymar. O meu produto é a carreira do Neymar jogador. Se o Neymar estiver jogando bem, se o Santos aprovar o estatuto para virar SAF, no futuro a gente pode discutir que vai acontecer com a SAF. Então tá aí Neymar pai que disse, não estamos discutindo isso aqui. Esquece SAF, Marcão. Natural, né, Giovanni Afonso? Natural que o Marcelo Teixeira, se perguntado sobre isso, vai dizer a mesma coisa. O Neymar pai... É claro que vai dizer a mesma coisa, mas todos sabem que por trás dessas negociações existe uma possível SAF. Por que possível SAF? Porque o Santos precisa mudar o seu estatuto, precisa passar por aprovação de conselheiros, de sócios. Tem uma série de situações que ainda precisam acontecer para que o Santos se torne uma SAF. Mas eu diria que ninguém, né, é tão imaturo ou inocente ao ponto de achar que o retorno do Neymar ao Santos Futebol Clube, e mais do que isso, a permanência do Neymar por mais de 5 meses não está ligado a uma SAF. Agora, Giovanni, se o Neymar pai assume isso agora, se o Marcelo Teixeira assume isso agora, geraria um barulho danado, inclusive até uma rejeição ao nome do Neymar por alguns, né? Então é inteligente, primeiro, o Neymar chegar, jogar bola, encantar, e nos bastidores tudo isso deve acontecer, Giovanni. E exatamente essa a ideia, né, Marcão? O Santos vai se tornar SAF um dia e provavelmente nas mãos de Neymar pai, aliado ao fundo árabe, né, Marcão? Claro que ele já não poderia falar que o Neymar tá certo como jogador do Santos, né? Ainda mais confirmar um projeto dessa magnitude que seria transformar e virar o clube de cabeça para baixo, né, Marcão? Então é normal essa postura. Claro que aqui, Marcão, fazendo o trabalho jornalístico, a gente precisa trazer essa declaração
do Neymar pai, mas ela não condiz tanto com a verdade. Está sim sendo discutido e a vinda do Neymar está totalmente atrelada à chegada de uma SAF, né? O Santos se tornar uma SAF. E o projeto é exatamente esse. O Neymar chega por empréstimo, joga a bola, encanta, como disse o Marcão, e nesse período o Santos vai mudando o estatuto. Existe, Marcão, uma expectativa para que em março o Santos já faça essa alteração do seu estatuto para que dê uma liberdade, um controle maior aos acionistas dentro do clube, caso o Santos seja comprado. Então em março deve ter a votação e até junho, quando o Neymar está emprestado, com certeza todo o processo está feito para aí sim, se o Neymar se destacar, se o Neymar foi bem, o Santos se torne SAF e o Neymar fique mais um tempo no Santos. Talvez, Marcão, provavelmente até a disputa da Copa do Mundo de 2026. Tá aí, tomara, hein? Tomara. Seria lindo demais ver o Neymar de volta ao Santos Futebol Clube. O Santos mudaria muito de patamar, né? Muito de patamar. Olha, eu tô na expectativa boa que isso aconteça e acho que vai acontecer. Toda cautela é necessária nesse caso, mas eu acho que o Neymar será jogador do Santos. A gente só se preocupa com esses prazos, com tanta demora, porque, veja, se o contrato inicial será de empréstimo até o meio do ano, já estamos chegando em fevereiro. O Neymar vai precisar, no mínimo, Giovanni Afonso, eu calculo, de 2 a 3 semanas para ter um condicionamento físico bom. Ou seja, já estamos falando aí praticamente no começo de março, né? O Campeonato Paulista termina em março. Então o Neymar estaria apto para jogar somente na reta final do Campeonato Paulista. Aí teríamos Copa do Brasil, primeiras fases, né? Ali talvez terceira fase, que é a fase que o Santos entra. E início do Campeonato Brasileiro, abril, maio e junho. Então o Santos precisa ter esse cuidado também, porque senão teremos o Neymar em pouquíssimas partidas. Lembrando que ainda temos a data FIFA, que eu acho que para os campeonatos, mas teremos a data FIFA, que o Neymar pode acabar perdendo um jogo ou outro, talvez por questões de viagem, mas tem que tomar esse cuidado também, né, Giovanni Afonso? Porque é um jogador de altíssima qualidade, mas que não está jogando há 2 anos em alto nível. Exato, Marcão. A CBF ainda não divulgou o seu calendário, né, Marcão? Quais serão as datas ali dos jogos, tanto da Copa do Brasil como do Campeonato Brasileiro. Mas especulando, Marcão, especulando que tudo dê certo, o Neymar poderia jogar a reta final da fase de grupos do Campeonato Paulista, então talvez 4 ou 3 jogos ali da fase de grupos, o mata-mata até onde o Santos chegar, talvez a terceira fase ou as oitavas também da Copa do Brasil e talvez 12 rodadas do Campeonato Brasileiro. Enfim, é muito pouco, né, Marcão? Aqui, fazendo uma conta, se o Santos for campeão do Campeonato Paulista, seriam 20 jogos, no máximo, ali que o Neymar poderia jogar. Isso se ele jogar todos, né? Que a gente sabe que não vai ser bem assim. O Neymar não vai jogar todos os jogos, né? Então o Santos precisa acelerar também esse processo, porque senão o Neymar vai vir aqui quase como uma exibição, Marcão. Vai fazer um jogo e vai embora, né? O que não é de interesse do torcedor. O torcedor quer aproveitar um tempo ali com o Neymar, né, Marcão? Então tem que se tomar esse cuidado, tem que acelerar o passo, Marcão. Claro que não é fácil uma transferência de um jogador dessa magnitude, mas quando ele chegar, tem que acelerar o passo também para colocá-lo em condições para estrear o mais rápido possível e ter o máximo, poder extrair tudo do suco Neymar até o meio da temporada. Agora, um ponto importante, Giovanni Afonso, vai ser a postura do torcedor hoje na Vila Belmiro, né? Eu não tenho dúvida que teremos muitos cantos de Neymar hoje na Vila Belmiro, hein? Já tivemos isso no jogo contra o Mirassol, onde as negociações ainda estavam um pouco mais frias. E hoje, com as negociações quentíssimas, Giovanni Afonso, com tudo muito próximo de acontecer, eu acho que teremos muito Neymar hoje gritado pela torcida na Vila Belmiro. E atenção a esse ponto hoje, hein? Ah, sem sombra de dúvidas, e quando acontecer o Varanda vai abrir os microfones, né, Marcão, ali para captar esse volta para sua casa Neymar, né, e de fato a expectativa hoje é que a gente tenha volta para sua casa Neymar no pré, no intervalo e no pós-jogo, né? E provavelmente durante a partida, dependendo do que acontecer, né? Então vai ser um dia, acho que, dedicado ao Neymar, assim como foi o da Ponte Preta, Marcão, em que a partida
ficou em um plano secundário, acredito que hoje, apesar de ser um clássico, acho que o foco vai estar todo no Neymar e tem muita gente acreditando e comprando o ingresso ali na expectativa dele ser anunciado hoje, né, Marcão? A gente já falou sobre isso no programa, né? Dificilmente ele vai ser anunciado hoje à noite, mas quem sabe, né, Marcão? Quem sabe alguma pista, alguma dica, pelo menos a diretoria do Santos pode passar. Alderi Pereira mandou um superchat dizendo o seguinte: hoje vai ser uma das mais lindas Vilas Belmiro dos últimos anos. Se Neymar assistir o jogo, ele vem. Olê, olê, olá. Tá dizendo aqui o nosso amigo varandeiro Alderi Pereira. Um abraço pra você, Alderi. O Neymar vai tá ligado no jogo. Apesar que ele disse pro Romário que não é muito ligado, né, em jogos do futebol brasileiro, né? Que prefere jogar um videogame e tal. Mas o Neymar tem muita coisa pra fazer também, né? Eu confesso que a gente que trabalha com futebol, e eu falo por mim também, né? Pô, a gente trabalha 14, 15 horas com futebol. Nas minhas horas vagas também não sou muito chegado em ver futebol, não, porque senão tá perdido, né? E o Neymar é a mesma coisa, né? Ele já vive futebol o tempo todo ali treinando, hora que não tá treinando lá no Al Hilal também tem a questão da academia, precisa estar se cuidando fisicamente. E quando o cara tem um tempo de folga, acho que o que ele menos quer ver é futebol. É compreensível essa declaração do Neymar dada ao Romário. Aliás, bela entrevista do Romário, hein? Muito boa entrevista, chegando a quase 2 milhões de views. O Romário, na verdade, tudo que ele coloca a mão... Romário é que nem o Maradona. O Maradona tinha N problemas, mas tudo que o Maradona fazia dava certo. Tem alguns jogadores, né, ou ex-jogadores, que tem uma estrela muito grande, né? O Maradona era assim. Eu me lembro, Giovanni Afonso, você talvez não se lembre pela sua idade, mas o Maradona ganhou um programa na Argentina, né? Que era muito legal. Inclusive ele levou o Pelé uma vez, que foi top. Essa entrevista tá no YouTube. E, cara, eu tentava ver esse programa aqui no Brasil, né? Acho que a Sport TV chegou a passar esse programa aqui uma vez. Então, assim, todo mundo parava para ver o Maradona, né? Então tem alguns jogadores, o Ronaldo Fenômeno, tudo que ele faz chama atenção, né? O Neymar, tudo que ele faz chama atenção. E o Romário, veja, a entrevista que o Romário fez foi muito legal com o Neymar, né? Não foi ali uma entrevista tecnicamente perfeita, mas o Romário, tudo que coloca a mão, ele faz bem feito. Não tô falando questão política, que eu não acompanho o Romário aí na política, mas ligado ao futebol, tudo que ele faz bem feito, viu, Giovanni Afonso? Sem sombra de dúvidas, né, Marcão? E, assim, você falou tecnicamente, mas eu achei que o Romário foi muito bem ali na hora de fazer as perguntas, Marcão. Claro que, assim, o Neymar é um pouco complicado, né? É um pouco mais tímido, não gosta de falar tanto, mas a parte do Romário, eu acho que o Romário se deu muito bem e encontrou ali talvez um futuro, né? Claro que ele não precisa ali de uma carreira a mais, né, Marcão? Já tá mais do que consolidado, mas se ele quiser, se ele gostar desse ramo, com certeza tem muito potencial, né, Marcão? Mas assim, a partir do momento que você junta o que pra mim são 2 dos 5 maiores jogadores da história da seleção brasileira, eu fecho um top 5 com Pelé, Ronaldo, Zico, Romário e Neymar Júnior. Acho que esses 5 são o panteão ali dos maiores jogadores da história do Brasil. Pô, você conseguir juntar 2 desses para um bate-papo seria espetacular. E com certeza o Romário mais pra frente deve chamar o Ronaldo, deve chamar também alguns companheiros, o Bebeto. Imagina a entrevista do Romário com o Bebeto, como seria espetacular. Então assim, Marcão, com certeza é uma entrevista muito bacana, já é um sucesso e as que vêm pela frente também vão ser muito boas. O ponto é o seguinte, ele e o Bebeto, é difícil brigar com o Bebeto, mas o Romário conseguiu brigar com o Bebeto recentemente, né? Parece que já fizeram as pazes, mas seria muito legal ver o Romário e o Bebeto. Romário e Edmundo também seria muito legal, enfim, Romário é um baita cara, né? É um baita cara, é polêmico pra caramba, mas é isso, são personagens que fazem a diferença no futebol brasileiro, na história do futebol brasileiro. Se não tiver polêmica também, não faz muito sentido. Giovanni Afonso na audiência rotativa do YouTube. O peixe para o jogo de logo mais. O Santos deve vir a campo com Gabriel Brazão no gol, JP Sherman na lateral direita, dupla de zaga com Zé Ivaldo e Luan Pérez, além de Gonzalo Escobar na lateral esquerda, meio campo com Tomás Rincon, Diego Pituca e Soteldo. Na frente, Lucas Braga, Guilherme e Luca Meireles no comando do ataque. Esse é o provável Santos de caixinha, Marcão. E o programa do Maradona, que era espetacular na Argentina, que pena que durou pouco, era La Noche del 10, né? O Giovanni que tem o castelhano melhor que o meu, mas a verdade é a seguinte, que programa legal, cara. Era ele ao lado do Goicoechea, que era grande amigo dele,
né? O Goicoechea era ali um auxiliar do Maradona no programa. Eles recebiam várias personalidades, né? Entre elas já receberam, por exemplo, o Pelé, que eu vi. Tem uma com Chaves, foi espetacular também, né? Se não me falha a memória, acho que teve, não sei se teve com a Xuxa também, que a Xuxa, hoje não gosto, mas quando eu era moleque, quando eu era criança, a Xuxa fez parte aí da nossa vida, né? E na Argentina fez muito sucesso. Então, grandes entrevistas que fez o Maradona lá nesse programa espetacular. Meu caro Giovanni Afonso, para fechar, eu quero repercutir aqui uma fala do Ademir Quintino. O Ademir ontem trouxe uma informação importantíssima, que o Paulo Brax, antes de ser demitido... Aliás, o Paulo Brax não foi demitido, correção do meu lado aqui. O Paulo Brax não foi demitido do Santos Futebol Clube, né? Ele pediu para sair, né? Foi uma saída em comum acordo. Paulo Brax pediu para sair do Santos Futebol Clube. Mas antes de deixar o Santos, Paulo Brax teria mapeado 40 demissões no Santos Futebol Clube, é isso? E aí o Marcelo Teixeira parece que não gostou muito, Giovanni Afonso? Não, Marcão, o número é maior, não são 40 demissões, são 40% do quadro de funcionários do clube. Exato, a batata era maior ainda, Marcão. 40% o Paulo Brax queria mandar embora. Aquela limpa que nós tanto cobramos aqui, o Paulo Brax queria fazer, é isso, Giovanni? Exato, Marcão. Hoje, o Santos tem cerca de 500 a 600 funcionários, algo muito próximo à casa de 600 funcionários. E o Paulo Brax, na função de CEO, mapeou o clube, analisou todas as áreas. E o que ele passou para o presidente Marcelo Teixeira era que era necessário um corte de 40% dos funcionários do clube, o que não foi acatado pelo Marcelo Teixeira. Então, de acordo com o Ademir Quintino, o Paulo Brax não teria gostado dessa situação e vendo que já não tinha tanto espaço no clube com a chegada do Pedro Martins, pediu desligamento e acabou saindo em comum acordo do Santos Futebol Clube, Marcão.